Oi, turma! Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, quem fala aqui é a professora Rafaele Brito, professora de vocês de Educação Física. E a aula de hoje a gente vai dialogar um pouquinho sobre a questão da luta e todo esse envolvimento que ele vai ter na nossa sociedade, tá? Quando a gente pensa em luta, a gente tem que primeiro pensar e saber diferenciar ela de luta para briga, para violência, tá? Porque se a gente pensar em luta, nas modalidades de luta, a gente sabe que todas elas, para serem executadas, elas possuem regras, possuem suas técnicas. E aí, quando a gente pensa em uma briga de rua, num ato de violência, a gente sabe que não existe o respeito entre aqueles que estão brigando, né? Dentro das modalidades de luta, e as lutas, elas trazem um benefício muito importante para quem pratica, que é a disciplina, né? Quando eu digo disciplina, é o ato de você saber o limite do seu corpo, saber respeitar o seu oponente, saber respeitar quem teoricamente é mais forte que você, seus mestres, seus técnicos, e também tem muita questão de sempre querer crescer e avançar. Então, se eu quero crescer dentro da minha modalidade de luta, né, eu preciso ter o respeito, eu preciso ter uma disciplina, eu preciso ter uma orientação. Então, um atleta de judô, por exemplo, ele tem um perfil muito diferente de uma pessoa que, por exemplo, não faz prática nenhuma de modalidade de luta. Porque as modalidades de lutas, elas têm muita questão de filosofia de vida, né? Deles levarem aquela prática para o dia a dia deles. Então, uma pessoa que de fato faz a prática das lutas, ela sabe muito bem o poder de força que ela tem e ela não vai nunca utilizar aquilo ali como ato de violência, né? Como ato de superioridade, ao contrário, ela sabe muito bem os limites corporais dela, o quanto ela vai ter de força, e ela sabe muito bem que esse tipo de atividade, né, eles não estão sendo desenvolvidos para uma prática de violência, de um ato de briga, e sim para dentro simplesmente da modalidade de luta que eles praticam, tá? Então tem muito essa característica aí. Então quando a gente pensa nessa questão de violência, a gente sempre tem que pensar isso. As nossas modalidades de lutas, judô, taekwondo, karatê, jiu-jitsu, muay thai, enfim, as modalidades de lutas existentes no nosso mundo, elas vão possuir suas regras, suas técnicas e o respeito pelo nosso oponente. Briga, violência, não existe respeito por parte de ninguém. Só existe a violência, o ato de respeito, o ato de machucar o outro. Óbvio que nas lutas pode acontecer acidentes de machucado, de lesões, mas isso aí é uma consequência daquela atividade, né? E dentro da briga, da violência, a dor, o machucado, a lesão não é a consequência, é o objetivo principal, tá? Então isso é algo que a gente também precisa refletir dentro aí dessa perspectiva das lutas, ok? E aí, continuando, quando a gente pensa nas lutas, a gente sabe que existe um grande preconceito ainda na nossa sociedade. Quando eu digo preconceito, é o preconceito de fato de achar que luta, primeiro, só é para o sexo masculino, que aí isso é algo que eu espero que nenhum de vocês pense nisso, porque toda e qualquer luta, ela pode ser executada pelas mulheres, né? A gente já conquistou esse espaço há muito tempo e a gente pode sim fazer a prática, depende simplesmente da vontade, tá? E aí, o segundo ponto de preconceito é essa relação de, fazer luta é porque eu quero aprender a bater no meu coleguinha, ou porque quem faz a prática de atividade de luta é muito violento, ou ainda muito menos quando se pensa em inserir o conteúdo de lutas dentro da escola. Quando você pensa, né? Se alguém aqui teve luta já na escola, ok, mas quando vocês pensaram, para quem nunca teve ou quando teve o primeiro contato de lutas na escola, o que é que se passou pela cabeça de vocês? Eita, a professora vai ensinar a gente a bater, né? Então já leva mesmo para esse caminho, esse preconceito enraizado no sentido de pensar que luta é só na questão de bater, só na questão de machucar, né? E é como eu falei, dialoguei com vocês anteriormente, não existe essa questão de bater, de machucar, né? Não é o objetivo das práticas
das lutas. Então existe sim ainda o preconceito dentro dessas duas características principalmente, e quando se insere na escola a gente tem essa preocupação também dos pais de vocês, né? Principalmente porque se vocês pegarem o currículo de educação física, a gente tem o conteúdo de lutas lá para ser tratado, como ginástica, como dança, como esporte e como jogos. E luta também faz parte dentro do conhecimento da educação física. E ele precisa ser tratado, né, na escola, na sala de aula. Então, mesmo ainda tendo esse preconceito, a gente não aprende aqui, vocês não aprenderam aqui em nenhum momento a bater em ninguém. A gente aprendeu sobre a história da luta, compreendeu suas características principais, né? Compreendeu sobre as modalidades, né? De maneira simples, mas compreendemos. Executamos algumas atividades de ataque, defesa e controle, agilidade, coordenação motora, que são características que estão diretamente relacionadas à luta, né? Mas ninguém aqui aprendeu a bater em ninguém, porque esse não é o objetivo, né? Então, sempre pensar nisso aí, tá? E aí, quando a gente pensa sobre os valores e sobre a luta na sociedade, aí o que eu fiquei pensando, né? De como a gente dialogar sobre isso, né? De como a gente consegue perceber a luta atualmente nessa sociedade que vivemos. Eu trouxe hoje um convidado para vocês, que ele vai falar um pouquinho sobre como é a luta, né? Quais são as suas experiências com a luta. Então, ele vai dialogar com vocês sobre a luta na sociedade, a luta nesse meio social, de que maneira ela é vista atualmente, tá? E aí ele vai se apresentar. E aí, eu espero que vocês gostem. Então, com a fala dele, a gente vai concluir esse assunto de lutas, ok? Para a próxima semana iniciar um novo conteúdo, ok? Vejam aí até o final o vídeo, ok? Olá pessoal, eu me chamo Danilo Pedrosa, sou formado em Educação Física. Atualmente não estou atuando na área, nas escolas, mas tenho formação desde 2014. Sou árbitro profissional de futebol e hoje eu estou aqui a convite de Rafaele, que é professora de vocês e amiga minha, para falar um pouco sobre lutas, tá? Que também faz parte da minha vida. Fui desde um longo tempo atleta de judô, desde criança, e eu quero compartilhar um pouco com vocês das minhas experiências e quem sabe poder agregar um pouco de conhecimento para vocês sobre as lutas, tá? Então, antes de começar, eu quero agradecer a Rafael por essa oportunidade de poder dividir um pouco com vocês a importância que o judô tem para mim, tem acrescentado na minha vida. Então, pessoal, eu comecei no judô desde muito novo, que meu pai é atleta, professor de judô, então eu desde meus 4, 5 anos vivia lá embolando pelo tatame e comecei muito novo. Participei de muitas competições, sempre com derrotas, vitórias, sempre com cobrança para treinar mais e melhor. Enfim, minha melhor colocação no judô foi um vice-campeonato pernambucano. Cheguei a ser segundo colocado, fui classificado para uma etapa da Copa do Brasil, que foi sediada em Mato Grosso. Mas aí, como isso era 2004, as condições de transporte, de passagem, era tudo muito caro. Então, infelizmente, eu não pude ir, mas meu pai foi representando aqui a cidade e tudo mais. Então, o judô, como eu disse para vocês, desde muito cedo, vem me ensinando muitas coisas. O judô, assim como todas as outras artes marciais, eles têm seus princípios. São normas, são regras que os praticantes têm que seguir. E não é simplesmente seguir uma lei ou alguma coisa, mas é um estilo de vida. A gente aprende a conviver daquela maneira através da arte marcial. Isso faz com que a gente molde muito mais
essa questão de da gente se defender ou bater em alguém, a gente passa a ser um ser humano mais completo. Por quê? Eu vou usar os exemplos do judô, logicamente, que é onde eu tenho minha base, mas isso se espalha para as várias outras artes marciais, tá? Que são as filosofias, como eu falei, e aí a gente aprende questões de humildade, questões de saber perder, respeitar o próximo, respeitar o seu adversário, seu companheiro de treino, que são coisas que a gente leva não só ali na luta, não só no esporte, mas para a vida toda. Então, o judô contribuiu muito para mim, para minha formação como pessoa, traz tranquilidade, que a palavra judô vem do japonês, significa caminho suave, o caminho da suavidade. E aí a filosofia do judô traz justamente esses ensinamentos para que a gente possa sempre trilhar o caminho da suavidade. O que isso quer dizer? Que a gente não se aperreia nunca? Quem treina judô é zen todo o tempo? Não, jamais. Isso quer dizer que a gente aprende a ter o nosso autocontrole. Qualquer modalidade de luta, nunca você vai poder, nunca você vai ser estimulado a usar o que você aprende ali no seu treino, na sua academia, fora, na rua, com qualquer pessoa. Eu sei que a empolgação é muito grande, às vezes a gente aprende uma técnica nova, aí quer mostrar pro irmão, pro primo, pro colega da escola, aí vem, ó, vem cá que eu te mostro, aí vai lá, derruba o menino ou a menina e acaba trazendo problemas, pode machucar o colega, machucar você mesmo. Então a primeira coisa que a gente aprende é que a gente não pode sair por aí fazendo o que a gente faz na academia. Isso é uma forma de ter responsabilidade. Então, quero trazer para vocês algumas experiências que eu tive durante a minha vida até agora e que o judô foi uma fonte, uma forma de eu buscar tranquilidade, de eu buscar serenidade, de eu buscar a calma para poder passar por algumas situações. O que é importante como eu falei já, né, a gente não pode sair utilizando o nosso conhecimento por aí, batendo em ninguém, etc. Mas, numa situação que possa ser desfavorável para mim, eu sei me defender. Mas também isso não quer dizer que eu vá fazer isso de maneira irresponsável. Um assalto, por exemplo. As minhas técnicas de defesa pessoal não são capazes de deter uma pessoa armada com arma de fogo, por exemplo. Outras pessoas que treinam, talvez mestres, etc., talvez consigam, não é como a gente vê em filme, tão fácil, vai lá, imobiliza e tal. Mas também não recomendo assim, você ir lá e tentar desarmar um cara só porque você conhece um pouco de judô, de jiu-jitsu ou qualquer outra luta que seja. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então eu particularmente não prefiro não arriscar. E aí o que é que o judô me ensinou? Como eu disse para vocês, eu participei de diversas competições. Houve um tempo que eu estava muito bem, ganhando várias competições, sempre sendo campeão, já estava conhecido, mas houve momentos que a gente perde, não consegue realizar o que tanto treina. Isso aí é normal, vai acontecer sempre, independente se é um esporte ou se na sua vida você vai ter momentos de perdas. E o judô ensina muito a você ter esse controle, você saber equilibrar essas situações de ganho e perca. Se eu ganho, não quer dizer que eu sou o melhor. Sempre vai ter alguém melhor que eu.
Se eu perco, não quer dizer que eu sou o pior. Eu preciso me esforçar para não cometer os mesmos erros futuramente. E na vida é assim, a gente sabe. No emprego, na escola, na família, tudo vai ter altos e baixos. Então a gente precisa ter esse equilíbrio emocional, a gente precisa saber controlar muitas vezes a nossa raiva. E aí as lutas, de modo geral, ensinam bastante isso. O judô também me ensinou muito isso. Hoje, e desde antes também, eu me considero uma pessoa bastante calma, tranquila. As pessoas que me conhecem, que convivem comigo, também sabem do meu jeito de ser. E isso eu devo muito ao judô. Consegui controlar muita coisa, organizar aquela raiva que você tem naquele momento, que de repente você pode até cometer alguma besteira, mas você consegue respirar, tranquilizar o corpo, a alma, a mente, e aí passa. Outra hora a gente vê de cabeça mais tranquila e tenta resolver. Então, pessoal, para não prolongar muito, o que eu posso resumir do judô na minha vida é que eu sou quem eu sou hoje por causa do judô. Mesmo de tanto tempo sem praticar, tudo que eu aprendi está guardado comigo. Então, respeito, humildade, saber perder, saber ganhar, se relacionar com os outros. Tudo que a gente precisa para viver bem, a gente encontra no judô e uma arte marcial. Então, espero poder ter contribuído com vocês. Espero poder ter ajudado no entendimento de vocês. E quando tudo voltar ao normal, procurem uma academia de judô ou alguma arte marcial que você se interessar. Procurem, façam algumas aulas que vocês, melhor do que eu estar falando aqui para vocês, trocando essa experiência, que vocês possam sentir na prática, sentir na pele, sentir o arrepio de como é bom praticar uma luta. E o mais importante, né? Não sejam brigões, digamos assim. Existe muita diferença entre luta e briga. Brigar, a gente briga com qualquer um, em qualquer lugar, com qualquer coisa na mão e etc. Lutar é um estilo de vida. Então, agradeço mais uma vez o convite. Fico à disposição aí para tirar qualquer dúvida, quem precisar. Peço desculpas se não atingi o objetivo aí da atividade, mas muito feliz em poder falar com vocês. Tá bom? Um grande abraço e pratiquem alguma luta, é espetacular. Não tem nem palavras para dizer. É muito bom. Grande abraço. Então, gente, com essa fala do professor Danilo, a gente encerra, né, o conteúdo de lutas, como eu disse a vocês, e espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar dentro dessas aulas, que foram poucas, mas foram significativas de conteúdo. E aí, próxima semana, a gente inicia um novo conteúdo, que é o conteúdo de dança, certo? E ainda estamos dentro dessa perspectiva do ciclo festivo, né? Festivo junino. E aí a gente ainda dá continuidade dentro dessas características da dança, dentro do conteúdo da educação física, especificamente agora. Ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Beijinhos, se cuidem e fiquem com Deus.